Seja muito bem-vindo, contemplando esse mar maravilhoso aí à esquerda. Você agora terá duas aulas de circunferência no contexto de geometria analítica. Vamos à nossa primeira aula. Você ainda lembra o conceito de circunferência que vimos lá em geometria plana? Então vamos comigo. Conjunto de todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo nesse plano, que chamaremos de centro C. E a distância de qualquer um desses pontos da circunferência a esse centro C chamaremos de raio, simbolizada pela letra R minúsculo. Eu vou mostrar para você agora uma das demonstrações mais lindas da matemática. Vamos falar da equação reduzida da circunferência. O que seria isso? Seja um ponto P qualquer ao longo da circunferência, que é essa linha amarela. Esse ponto eu vou denotar por coordenadas x, y. Abscissa x, ordenada y. E esse ponto, por pertencer à circunferência, a distância dele até o centro é o raio. Então eu pergunto a você, será que teria como relacionar esse ponto P de coordenada x, y, o centro da circunferência, que a partir de agora eu chamarei de coordenadas cartesianas A e B, e o raio R? Em outras palavras, como relacionar um ponto qualquer da circunferência XY com o centro da circunferência de coordenadas abscissa A e ordenada B e o raio R? Vamos fazer a demonstração comigo? Eu subi aqui para lhe mostrar a demonstração. Olhe para o triângulo P de Paulo, C de casa, D de dado. Nitidamente você vê que o raio está cara a cara com um ângulo de 90 graus. Então, olhando para o triângulo PCD, eu posso concluir por Pitágoras que este cateto aqui, quanto é que vale esse cateto aqui, Carlos? Se aqui é A e aqui é X, X menos A. E quanto é que vale esse outro cateto aqui? Se aqui é y e aqui é b, y menos b. Lembre, y é a ordenada de um ponto P e b é a ordenada do centro. X é a abscissa do ponto P e a é a abscissa do centro C. Carlos, então daqui eu posso dizer para o Pitágoras que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Qual a importância disso? Atenção, muito importante. Para descobrir a relação de qualquer ponto da circunferência com o centro e o raio, você usa essa fórmula aqui, a chamada equação reduzida da circunferência, onde você sempre vai substituir A e B, que é as coordenadas do centro e o raio. A equação da circunferência, ela sempre vai vir um x e um y ao quadrado, ok? Olha esse primeiro exemplo aqui como será importante, é a base da aula. Exemplo 1. Aí em cima, determinar e representar graficamente, isso é muito legal, a equação reduzida da circunferência que tem centro A e B, 2 e menos 4, e raio Rzinho 3. Vamos fazer comigo, baseado na equação que você viu no slide anterior. Qual o centro da circunferência, gente? AB. Então quer dizer que A é o primeiro, é 2, e o B é o segundo, que é menos 4. E o raio, é 3. Qual é a formulazinha que a gente usa? Carlão, fórmula pronta, né? X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, igual a R ao quadrado. Então, bora. Quem é o A? 2. X menos 2. Quem é o B? Menos 4. Y menos 4. Ficou Y mais 4. Igual ao raio, que é 3 ao quadrado. Então, gente, isso aqui, x menos 2 ao quadrado, mais Y mais 4 ao quadrado, igual a 9, é a equação reduzida da circunferência. Agora, nós temos que saber representar essa circunferência no plano. Então, eu queria que você não passasse o slide ainda. Procurasse aí o ponto 2 e menos 4, que é o centro, e raio 3. Vou fazer com você agora. Preste atenção aí. Olha só, gente. Quem é o centro? 2 e menos 4. Esse ponto aqui. E o raio é 3. Aí, olha que interessante. Se o centro é 2 e menos 4, a abscissa 2 está no centro. E ela vai até 5, porque o raio é 3. E vai até menos 1, porque o raio sendo 3, 2 menos 3 dá menos 1. E a partir da ordenada menos 4, como o raio é 3, ela sobe até menos 1. E como o raio é 3 e a ordenada é menos 4, ela desce até menos 7. Então, ou seja, a circunferência está limitada às abscissas que vão de menos 1 até 5 e ordenadas que vão de menos 1 até menos 7. Um círculo dentro dessa configuração. Carlos, que massa!
Uma outra maneira de representar a equação da circunferência é a equação geral, é quando ela é igual a zero. Então, para isso, você pega a reduzida e desenvolve o trinômio aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, bora comigo, ó. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes a, ou 2 vezes a vezes x, mais quadrado do segundo. Aí vamos desenvolver agora essa parcela. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso tudo igual a r ao quadrado. Agora, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou agrupar x ao quadrado com y ao quadrado. Vou deixar menos 2ax aqui, depois menos 2by, e vamos deixar tudo aquilo que não tem x e y juntinho. A ao quadrado, b ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Atenção agora, exclusivo. Para determinar o centro AB, olha que o A e o B estão aqui. Ao lado do x está o A, menos 2a, e ao lado do y está o menos 2b. E o raio R, basta comparar a equação geral que vai ser dada a você com o desenvolvimento dessa fórmula. Então, o que é que eu sugiro a você para você não encher o seu HD? Desenvolva a equação reduzida chegando nisso aqui, ok? Então, vamos mostrar como é que funciona o nosso exemplo 2. Pede para representar graficamente a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 8y mais 11 igual a zero, que agora está na sua forma geral. Por que está na sua forma geral, Carlos? Porque está igual a zero. Muito bem, Carlos. Então, bora comigo. Então, vamos lá. Ó. Pegando agora essa equação aqui e colocando sob, ou seja, embaixo do desenvolvimento que eu fiz, né? Esse desenvolvimento eu fiz no slide anterior. Então, bora. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Pega a equação que foi dada lá no exemplo 2. X ao quadrado mais y ao quadrado, ó, tô botando azul com azul, tá vendo? Ó? Menos 4x. Vermelho com vermelho. Menos 2b mais 8. E tudo isso aqui vai ser mais 11. Então vamos comparar, né, Carlão? Comparando. Menos 2a igual a menos 4. Então, o a igual a menos 4 dividido por menos 2, menos com menos, mais o a é 2. Então, quem é o a? É a abscissa do centro. Agora, vamos comparar o menos 2b com o mais 8. Menos 2b igual a 8. Então, b igual a 8 sobre menos 2, mais com menos, menos 4. Achei o centro, né, gente? A é 2 e b é menos 4, o centro. Eles serão necessários para poder calcular o raio. Ó. Vamos igualar agora. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado com 11, né? Ó, mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a mais 11. Beleza, cara. Vamos substituir a e b que você já achou. A é 2, ó. 2 ao quadrado. Mais b é menos 4. Menos 4 ao quadrado. Menos r ao quadrado igual a 11. Cuidado aqui. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 ao quadrado, qualquer número negativo ao quadrado dá positivo, 16. Menos r ao quadrado igual a 11. Vamos passar esse povo aqui tudo em segundo membro. 4 mais 16 passa menos 20. 11 menos 20, menos 9. Multiplicou por menos 1, r ao quadrado igual a 9. Como o raio é um valor positivo, r é mais ou menos a raiz de 9. Vou considerar só a raiz positiva. R é 3. Então, o centro da circunferência é 2 e menos 4 e o raio é 3. Essa equação geral é igualzinha à equação reduzida do exemplo 1. Ó. O gráficozinho é o mesmo. Ok? Eita, Carlos, gostei, viu? Carlos, me diga uma coisa. Qual a diferença mesmo de circunferência para círculo? Círculo é a região interna da circunferência. Então, a equação do círculo seria x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado, porque o círculo pega toda a área compreendida pelo contorno da circunferência. Então, em outras palavras, a circunferência é igual porque é o contorno. O círculo é menor ou igual porque é a região interna. E se eu quiser essa região do lado de fora, maior ou igual a r ao quadrado. Eita, Carlos, que eu gostei disso aí, viu? Show de bola! Chegamos a um momento muito importante agora, os exercícios de circunferência. Então, bora comigo! Questão linda lá de Santa Catarina que eu adaptei para você. A figura abaixo representa parte do mapa de uma cidade em que uma unidade linear do plano cartesiano é 1 km. Então, cada quadrinho desse tem lado 1 km, tá? As ordenadas e as abscissas estão em quilômetros. A equação da circunferência com centro na praça e que passa pela escola é... Eita, tá na forma geral. Então, vamos procurar qual é as coordenadas da praça. O centro dela é 5 e 3, ó. Observe que o x dela, que no caso é o A, 5 e o B é 3. Esse é o centro dela. Ô, Carlos, tem como achar o raio? Tem, porque da praça para a escola está
sobre a circunferência. Carlos, como é que você sabe disso? Porque olha o enunciado da questão, gente. Volte comigo aqui, ó. A equação da circunferência com centro na face que passa pela escola. Então, a circunferência, ela passa pela escola. Ela não passa pelo banco, nem o hotel, nem a igreja. Mas pela escola, ela passa exatamente no ponto 2 e 2. Então, observe. Eu tenho o ponto, o x e o y, e tenho o centro A e B. Como é que eu acho o raio, Carlos? Mostra para mim. Cadê a equação da circunferência, gente? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, bora comigo. O centro corresponde à praça, como já vimos, 5 e 3, e a escola corresponde a um ponto qualquer da circunferência, x2 e y2. Como é que eu acho o raio? Eu vou substituir o centro, A e B, pelas coordenadas 5 e 3, e o x e o y pelo ponto qualquer 2 e 2. Então, vamos substituir, ó. X menos 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a r ao quadrado. Coloquei a abscissa do centro 5 e a ordenada do centro 3. E agora eu vou substituir o x2 e o y2 para poder achar o raio. Porque na hora em que você substituir o x e o y aqui, você pode achar o raio. Então vamos substituir x por 2 e y por 2. 2 menos 5 ao quadrado, mais 2 menos 3 ao quadrado igual a r ao quadrado. 2 menos 5, menos 3 ao quadrado. Mais 2 menos 3, menos 1 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, r ao quadrado é igual a 10. Então, quem é o raio? Raiz de 10. Muito bem, Carlos. Se agora eu tenho a minha equação reduzida, ó, x menos 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Olha o detalhe interessante, gente. Na realidade, eu não preciso do raio. Eu preciso de r ao quadrado, né? Ó. Ah, entendi. Carlos, você podia ter deixado só r ao quadrado igual a 10. Beleza. Então, ó, desenvolvendo a equação reduzida. Por quê? Porque nas alternativas ele está com a equação geral. Então, tendo o centro, que é 5 e 3, e o r ao quadrado, que é 10, que eu descobri substituindo o ponto da escola x e y por 2 e 2, eu vou desenvolver isso aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x, mais quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Mais quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 6y, mais quadrado do segundo, que é menos 3 ao quadrado, ou 3 ao quadrado, que é 9, igual a 10. Bom, então vamos juntar, né? Aqui 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, o 10 passou para lá porque tem que ser igual a zero na forma geral. Então, juntando agora, x ao quadrado está aqui, y ao quadrado veio para cá, menos 10x, menos 6y, e cadê os números? 25 mais 9, menos 10. Então, desenvolvendo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 6y mais 24 igual a zero. E aí, galera, vem aquela observação, né? Você percebeu que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado tem que ser 24. Se você substituir a por 5, b por 3 e r ao quadrado por 10, dá 24. Vamos fazer? A não é 5? 5 ao quadrado, 25. B não é 3? 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. Quem é r ao quadrado? 10. 34 menos 10, 24. Bateu. Então tá aí, a alternativa correta, letra A. Gostei, viu, Carlos? Questão muito interessante. E a número 2. Enem, parecidíssima com essa questão número 1. Então, vamos fazer comigo a questão 2, uma questão lindíssima do Enem, em que você precisa conhecer informações do centro e do raio. Então, vamos comigo. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. Então, você vai ver que isso já é o raio. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Olha o desenho aí, gente. A criança se balançando, então você já vê claramente, gente, que o topo do suporte é o centro e o 2 metros acaba sendo o raio, né? Muito bem, porque descreve aqui um arco de círculo. Na figura, considera o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y é orientação positiva para cima. Galera, o eixo XY tem origem no topo do suporte. Muito bem, cara. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Está falando em função, mas na realidade é uma equação da circunferência. A circunferência pode ser representada por uma função. Muito bem, cara. Então, para fazer a questão, vamos nós. Então, galera, vamos lá comigo. Está aqui o centro, 0, 0.
A circunferência, então, tem centro no 0 e 0 e o raio é o comprimento da corda, que é 2 metros. E aí eu pergunto a você, qual seria a equação dessa circunferência com centro 0 e 0 e raio 2? Então, bora. O que é que me diz a equação reduzida? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Centro é 0 e 0 e o raio é 2 metros. Vamos substituir na reduzida? O a é 0, o b é 0 e r ao quadrado é 2. Então, lá vou eu. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. X menos 0 é x ao quadrado. Y menos 0 é y ao quadrado. Isso aqui dá 4. Isolando o y ao quadrado, porque a questão está pedindo a função f de x, que é a mesma coisa que y, ficou que y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. O quadrado passa como raiz, mais ou menos. E aí vem o detalhe decisivo na questão. Você percebeu que pela figura estamos no y negativo, terceiro e quarto quadrante. Então o y pode ser positivo ou negativo. Mas por que eu vou considerar o resultado negativo? Porque está no terceiro e quarto quadrante, sob o eixo x, embaixo do eixo x. Então, y é igual a menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Sendo y igual ao próprio f de x, está aí a resposta. Carlos, que questão massa. Letra D. Gostei, viu, Carlos? Terceira questão, de onde é? Diz para mim, Enem de novo. Considere que os quarteirões de um bairro tenham sido desenhados no sistema cartesiano, sendo a origem o cruzamento das duas ruas mais movimentadas desse bairro. Neste desenho, as ruas têm suas larguras desconsideradas e todos os quarteirões são quadrados de mesma área. E a medida do seu lado é a unidade do sistema, 1 quilômetro, 1 metro, 1 centímetro, não interessa. A seguir, há uma representação dessa situação, em que os pontos A de amor, B de bola, C de casa e D de dado representam estabelecimentos comerciais desse bairro. Então, A, B, C e D são estabelecimentos comerciais desse bairro, em que adota cada quadradinho como um quarteirão. Muito bem. Suponha que uma rádio comunitária de fraco sinal garante área de cobertura para todo estabelecimento que se encontre no ponto cujas coordenadas satisfaçam a inequação, ou seja, o círculo, né, gente? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 31 menor ou igual a zero. Então, gente, temos uma equação da circunferência na sua forma geral, e ao colocar menor ou igual a zero, ele quer as regiões internas da circunferência, por isso que eu falei círculo. A fim de avaliar a qualidade do sinal e proporcionar uma futura melhora, a assistência técnica da rádio realizou uma inspeção para saber quais estabelecimentos estavam dentro do círculo da área de cobertura, pois esses conseguem ouvir a rádio enquanto os outros não. Quais são os estabelecimentos que conseguem ouvir a rádio? Ou seja, quais são os estabelecimentos que estão dentro do círculo delimitado pela circunferência? O que eu vou fazer, Carlos? Determinar o centro e o raio do círculo. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado. Então vamos desenvolver, né, gente? Já fiz isso, mas eu vou fazer de novo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, menos 2ax, mais quadrado do segundo. Desenvolvendo agora o trinômio aqui. Quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Menor ou igual a r ao quadrado. Juntando x ao quadrado com y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, e todas as letras que não têm nem x nem y ficam juntinhos no vermelho aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado menor ou igual a zero. Se você já soubesse disso aqui decorado, você já poderia ter colocado direto. Então, bora. Qual é a equação que foi dada no enunciado? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 31 menor ou igual a zero. Comparando para achar as coordenadas do centro A e B e o raio R. Menos 2A igual a menos 2. 2A igual a 2, multiplicando por menos 1. Então, A é 2 sobre 2, A é 1. Achando agora a ordenada do centro, menos 2b igual a menos 4. Multiplicou por menos 1, 2b igual a 4, b igual a 2. Então, o centro é 1 e 2. O centro ele chamou de ponto O, tá? E para achar o raio R, é só dizer que o que está de vermelho é igual a menos 31. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos 31. Quem é o A? 1. Acabei de achar aqui, ó. Quem é o B? 2. Achei aqui também. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 31. Então, lá vai. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4 menos r ao quadrado é igual a menos 31. 1 mais 4 é 5. Passo o menos 31 para lá, 5 mais 31.
e o menos r ao quadrado para lá, r ao quadrado. R ao quadrado é 36. O número que é ao quadrado dá 36 é 6. O centro da circunferência é 1 e 2 e o raio é 6. Dá para desenhar a nossa circunferência? Dá. Tá aí, ó. Está aí o centro de onde está a rádio comunitária, 1 e 2, e o raio 6. Então preste atenção. Lembra que o raio é a distância do centro às beiras? Então o que é que eu vou fazer? A partir do centro eu vou andar 6 para a direita, encontrei o limite direito da circunferência. A partir do centro eu vou andar 6 para a esquerda, encontrei o limite esquerdo da circunferência. A partir do centro, andei 6 para cima, achei o limite superior. A partir do centro, andei 6 para baixo, que é o raio, achei o limite inferior. Que limites seriam esses? Como a abscissa do centro é 1, andando 6 para a direita, a abscissa 7 é o limite. Como a abscissa do centro é 1, andando 6 para a esquerda, vem para o menos 5. A ordenada do centro é 2. Andando 6 para cima, eu vou até 8. E andando 6 para baixo, eu vou até o menos 4. Então, visualmente, os pontos que estão dentro do círculo são A, B de bola e C de casa. O único que está fora é o D. Daí, os estabelecimentos que conseguem ouvir a rádio são A, B e C. Carlos, letra D. A pergunta é, se não tivesse dado plano cartesiano, o que você faria? Aí, gente, você teria que achar pela distância de cada ponto até o centro. Se essa distância fosse menor que o raio, o estabelecimento estaria dentro. Explicando melhor. O estabelecimento A tem a abscissa 5 e a ordenada 4. Confere para mim. 1, 2, 3, 4, 5 e 4 de ordenada. O B, menos 3 e 1. O C, abscissa 4 e a ordenada 2. O D, abscissa menos 4 e a ordenada menos 4. E o centro é 1 e 2. Então, veja, se a distância de A até o centro for menor que o raio, ele está dentro do limite de alcance da estação comunitária de rádio. A mesma coisa acontece para os outros pontos. Vamos fazer um por um, tá certo? Então, bora. Distância do ponto A até O. Lembra da fórmula da distância de dois pontos? Diferença das abscissas ao quadrado mais diferença das ordenadas ao quadrado. Eu vou fazer só de A até o ponto O, tá bom? Então, vamos pegar o ponto A, que é 5 e 4, e o ponto O, que é 2 e 1. Então, bora. Diferença do A para a abscissa do centro, 5 menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 2 ao quadrado. Isso dá raiz de 20. A raiz de 20, gente, é menor que 6, porque a raiz de 20 dá 4 e um pouquinho. Então, realmente, o ponto A está dentro da cobertura da estação comunitária de rádio. Eu vou fazer para todos os pontos, e quando eu faço de D para O, seguindo o mesmo procedimento, é o único que deu maior que 6, raiz de 50. Que é 7, pouco. Uma outra maneira de fazer, se eu não tivesse o eixo de coordenadas cartesianas, então é bom se ligar. Os pontos A, B e C, a distância dele até O, todas dão menor que o raio, que é 6. Tá bom? O único que dá maior e, portanto, está fora de alcance da estação comunitária de rádio, que delimita um círculo, são os pontos A, B e C. D está fora. Ok? Carlos, entendi. E aí, gente, uma obra-prima para quem gosta de forró, a Feira de Caruaru. Olha aí, nosso amigo Luiz Gonzaga Roche. A Feira de Caruaru faz gosto da gente ver. De tudo que há no mundo, nela tem para vender. A cidade a que se refere Luiz Gonzaga em sua canção está indicada no mapa a seguir, como a origem de um sistema de eixos ortogonais. É a nossa querida Caruaru. Esse aqui é o mapa no nosso grande Pernambuco, Petrolina, terra da minha tia Aparecida e do meu tio Gentil e das minhas primas fantásticas. Então, o que a questão quer, Carlos? Considere que a região de influência da Feira de Caruaru seja representada nesses sistemas de eixos pela inequação, ou seja, o círculo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 2,25. E essas medidas x e y estão em centímetro. Em relação à região de influência da feira, letra A, determine sua área em quilômetros quadrados. Opa, pegando escala agora, ó. Supondo que a escala utilizada no mapa seja de 1 para 10 milhões. Vamos fazer a A, depois a gente discute a B. Carlos, para achar a área eu preciso do raio. Então, bora. A inequação x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 2,25 vai representar um círculo, por causa do menor ou igual, que vai corresponder ao interior de uma circunferência, que delimita, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é 2,25. O seu centro sabemos que é A e B e o raio é R. Galera, como não é igual a zero, ela está na sua forma reduzida.
E como é a forma reduzida? Você lembra? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Ora, olhando para cá e olhando aqui para a fórmula, a gente vê claramente que o A é zero, porque ficou só X ao quadrado. A mesma coisa com B. Então, de cara, o centro é 0 e 0. E o raio está aqui, gente. Ó, R ao quadrado é 2,25. Né? Então, conclusão. Se R ao quadrado é 2,25, joga a raiz de 2,25. Olha a estratégia que eu vou usar. Eu vou escrever 225 sobre 100. Número com vírgula, você explicou isso já. Raiz de 225 é 15. Lembra de cabeça? E raiz de 100 é 10. Então, o raio é 1,5 centímetros. O centro é 0 e 0, repito, porque se aqui não tem nada, é só x ao quadrado, o A tem que ser 0 e o B é 0. Centro 0 e 0 e o raio é 1,5 centímetros. Só que tem um detalhe, né, gente? Isso é uma escala. Então, 1,5 centímetros no mapa é quanto no real? A escala é 1 para 10 milhões. Então, se no mapa é 1,5 centímetros, bora. 1 no mapa está para 10 milhões, 1,5 está para R. Cruz credo, 15 milhões de centímetros é o raio real. Centímetro para metro, eu divido por 100, né? 1 metro tem 100 centímetros, daria 150 mil metros. E se eu quiser em quilômetros, que é o que ele pediu, eu vou dividir por 1000, porque 1 quilômetro tem 1000 metros, 150 quilômetros. Então, esse é o raio. Bom, com esse raio, eu posso achar a área, que é um círculo. Cara, que massa! A área é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. O raio é 150, gente. Ao quadrado, dá 22.500 π quilômetros quadrados. Como π é aproximadamente 3,14, ao substituir, eu vou ter 70.650 quilômetros quadrados. Essa é a área de influência da feira de Caruaru. Sou seu fã. Que questão! E na letra B, gente, ele quer saber se esse ponto, 11,10 e 11,10 na inequação, pertence à região de influência da feira. Eu fiz um esquema do que está acontecendo. Lembra que o raio é 1,5, gente? Está aqui, ó. Eu vou escrever como 3 meios. Por quê? Porque esse ponto está em forma de fração. Então, gente, a feira de Caruaru está aqui no 0 e 0. O raio dela é 1,5 ou 3 sobre 2. Botei para a direita 3 sobre 2. Para a esquerda, menos 3 sobre 2. Para cima, 3 sobre 2. E para baixo, menos 3 sobre 2. Os pontos ficam 3 meios e 0, em cima do eixo x. Menos 3 meios, 0, em cima do eixo x. 0 e 3 meios em cima do eixo y. 0 e menos 3 meios também em cima do eixo y. Esse ponto, gente, estaria dentro ou estaria fora? Como é que eu sei? Eu vou substituir o ponto na equação do círculo. Se der menor ou igual, ele está dentro. Se der igual, ele está em cima da circunferência. E se der maior, ele está fora da região da feira. Então, vamos substituir e comparar. X, 11 sobre 10. Y, 11 sobre 10, que é o ponto. Ao desenvolver, 121 sobre 100, mais 11 ao quadrado é 121, 10 ao quadrado é 100. A pergunta é, será que isso aqui é menor ou igual a isso? Eu estou testando, tá? Como 100 é o denominador comum, dá 242 sobre 100. Então, pergunta a você, 242 sobre 100 é menor ou igual a 225 sobre 100? Falso. O que significa isso? O ponto está fora, porque deu maior que 225 sobre 100. Então, a cidade de coordenadas 11 sobre 10 e 11 sobre 10 está exterior ao círculo e, portanto, fora da região da influência da feira de Caruaru. Você substitui na equação do círculo. Se der menor ou igual, ele está dentro do círculo ou na superfície do círculo. Se não der, é porque ele está fora. É o que aconteceu, falso. Então, fazendo um resumo, letra A, 70.650 km², e letra B, nessa questão lindíssima, o ponto está fora da região, porque não obedeceu à desigualdade. Carlão, que questão massa. Agora, essa daqui, gente, parabéns ao pessoal do Pará. Questão número 5. Gosta de Pilates? Aquele negócio que fica doidinho? Pilates é um sistema de exercícios físicos que integra o corpo e a mente como um todo, desenvolvendo a estabilidade corporal necessária para uma vida mais saudável. A figura abaixo mostra um dos exercícios trabalhados no Pilates e é observado que o corpo da professora gera um arco AB. Gente, que forma, hein? Arco AB. Já deu para ver que é 1/4 de uma circunferência. Muito bem, cara. Supondo que o arco gerado pelo corpo da professora seja o 1/4 de uma circunferência da equação. Galera, tá meio estranho essa circunferência, porque não está aparecendo só x ao quadrado e y ao quadrado. Mas aí é só dividir por 100, né, gente? Para ficar no formato da equação geral da circunferência, já que é igual a zero. Então, está sendo dado aí 100x ao quadrado, mais 100y ao quadrado, menos 400x, menos 600y, mais 1075 é igual a zero.
Ele quer saber a altura da professora. A altura da professora, gente, vai ser o comprimento do quarto de círculo, porque o corpo dela faz um quarto de círculo. Eu preciso do raio. Muito bem, Carla. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, para determinar o centro e o raio da circunferência é desenvolver a equação reduzida, já fiz isso hoje, e chega nessa expressão aqui que a gente já fez, né? A equação que foi apresentada, ela está aparecendo 100, e aqui está só x ao quadrado. Então, o que é que você faz? Você divide por 100 para poder comparar. Então, vamos pegar a expressão que foi dada da equação do arco da circunferência, que corresponde ao corpo da professora, e dividir por 100. Ao fazer isso, fica x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x, menos 6y, mais 10,75 igual a zero. Vamos comparar essa equação aqui, que está na terceira linha, com essa aqui. Menos 2a igual a menos 4. Multipliquei por menos 1, 2a igual a 4. O 2 passa dividindo, a é 2. Eu agora vou comparar menos 2b com menos 6. Multipliquei por menos 1, 2b igual a 6, b igual a 3. Achei o centro 2 e 3. Neste momento, alguns alunos dizem, professor, o senhor complica muito. Para achar o a e b, não era só dividir por 2 e trocar o sinal? É. Então, de novo, quem está ao lado de x? Menos 4. Se você dividir por 2 e trocar o sinal, você acha o a. Quem está ao lado do y? Menos 6. Se você dividir por 2 e trocar o sinal, você acha o b. Isso decorre da igualdade, tá? Então, o centro é 2 e 3. E para achar o raio, é só igualar os vermelhos com vermelho aqui. Mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é 10,75. Quem é o a? 2. Quem é o b? 3. Vamos desenvolver. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 mais 9 menos r ao quadrado é 10,75. 4 mais 9 é 13. 13 menos r ao quadrado é 10,75. Passa agora menos r ao quadrado para lá e 10,75 para cá. R ao quadrado é 2,25. Tira a raiz, coincidentemente igual à questão da feira de Caruaru. A raiz de 2,25 é 1,5. Achei o raio. Portanto, essa professora, gente, ela está dentro do eixo de coordenadas x, y e que o centro, que é este ponto aqui, gente, é 2 e 3. E a grande pergunta é, como é que você acha a altura da professora? Galera, isso aqui é o quê? Ó? Essa região aqui é essa que você está vendo aqui. Isso vai ser a quarta parte do comprimento de uma circunferência. Sim, gente, o corpo da professora é a quarta parte do comprimento de um círculo. Você não já conhece o raio, que é 1,5? Que massa! Então vai ser 2πr, que é o comprimento de um círculo, dividido por 4. Como R é 1,5, já está em unidades apropriadas, metros, 2π vezes 1,5 dividido por 4. 2 vezes 1,5 é 3 por 4. Essa é a altura da professora. 0,75 π, provavelmente metro, né, gente? Unidades de comprimento. Nós temos essa alternativa, é a letra C. Se você substituir π por 3,14, essa professora aí terá uma altura aí em torno de 2 e pouquinho, tá bom? Professora é bem alta, né, gente? Letra C. Questão que eu adaptei para você, lindíssima a questão. Muito bonita, sensacional. E a nossa questão 6, outra obra-prima dessa nossa aula. Direto da Paraíba. Gente, essa questão é muito, muito interessante. Eu quero que você faça comigo bem devagarinho, tá certo? O governo pretende construir armazéns com o intuito de estocar parte da produção da safra de grãos, de modo que não haja desperdício por situações adversas. A seção transversal da cobertura de um desses armazéns tem a forma de um arco de circunferência, apoiado em colunas de sustentação, que estão sobre uma viga. O comprimento dessa viga é de 24 metros, e o comprimento da maior coluna de sustentação é de 8 metros, conforme figura a seguir. Então, aqui está, gente, 24 metros, e a altura da coluna é 8 metros, a maior coluna. O detalhe da questão é agora. Considerando o sistema cartesiano de eixos ortogonais x, y, com origem no ponto C, que eu não sei quais são as coordenadas de C, tá? De modo que o semi-eixo x positivo esteja na direção CD. Então, a origem do sistema de coordenadas está em C, o x fica para a direita positivo e o semi-eixo y positivo apontando para cima. Então, o centro de coordenadas cartesianas x, y tem origem em C, x vem para a direita e o y vem para cima. Então, você coloca o 0, 0 aqui, x para a direita e y para cima. Muito bem.
É correto afirmar que a equação da circunferência que contém o arco CD da seção transversal do telhado com relação ao sistema de eixo XY é dada por... Então, ele quer uma equação da circunferência na sua forma reduzida. Temos que achar o centro da circunferência e o seu raio ao quadrado. Então, para isso, preste atenção. Galera, o eixo de coordenadas está aqui no ponto C. O centro da circunferência é aqui, porque um detalhe que você deve perceber, gente, é que isso que foi dado aqui, ela é uma corda da circunferência. CD é uma corda da circunferência. Você não sabe quanto equivale o raio da circunferência. O raio da circunferência une o centro até D ou o centro até C. Então, atenção, é muito importante que o aluno perceba que esse chapéuzinho aqui é esse aqui, ó. O centro da circunferência está aqui. Eu não sei qual é o raio da circunferência. Foi dado apenas que aqui é 8 e daqui para cá é 12. Então, pensa comigo. Baseado em exercícios que a gente já fez em triângulo retângulo. A distância do centro até as beiras é o raio. Aqui é 12, porque como aqui é 24, por simetria, esse ponto E, que é o ponto central, divide 12 para a direita e 12 para a esquerda. Observe que eu tenho como achar o raio, gente. Ó. Porque se tudo isso aqui é R, a distância de centro até o ponto mais alto é R. Só que aqui é 8, né? Se aqui é 8 e a distância total é R, o que é que resta para cá? Tudo é R. Fizemos isso várias vezes em triângulo retângulo. Tudo isso aqui é R. Tirando 8, ficou R menos 8. Observe que eu vou conseguir achar o raio da circunferência que delimita essa corda aqui que forma o capotezinho aqui para cima. Como é que eu acho o R? Eu já fiz isso em triângulo retângulo e vou recordar. Triângulo, D de dado, E de errado, O de ovo. Hipotenusa ao quadrado, que é R ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, R menos 8 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual, desenvolvendo isso aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, que é 16R, mais quadrado do segundo, 8 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Bem devagarinho agora, cortando R ao quadrado com R ao quadrado, menos 16R passa para cá. Esse R ao quadrado, já poderia ter cortado o R ao quadrado, eu já cortei aqui, mas posso cortar só aqui agora, né? Menos 16R ao passar, corta R ao quadrado com R ao quadrado. 64 mais 144 dá 208. Então, 16R é igual a 208, então o raio da circunferência é 13 metros. Beleza. E com esse raio, gente, eu vou conseguir achar o centro. Sabe por quê? Preste atenção. Você lembra que o centro é no ponto C, que é 0 e 0? Como o raio é 13, eu pergunto a você, sendo o raio 13 e aqui sendo 8, você concorda que aqui é 5? Verdade, que seria o R menos 8, né, Carlos? 13 menos 8, 5. E o raio aqui é 13, ó. Então, veja, qual é o centro da circunferência? Ele fica 5 para baixo, ou seja, menos 5. E fica 12 para a direita. Atenção, gente, o centro do eixo XY, a origem é aqui. Então, como o centro ele fica na parte inferior, no quarto quadrante, o y dele é menos 5, porque ele desceu 5, porque o raio é 13. Aqui não é 8? Sobrou 5 aqui para baixo. E o x é 12, 12 para a direita. Então, o centro dessa circunferência é 12 menos 5. E o raio dela, eu já sei, é 13. Então, qual é a equação da circunferência na sua forma reduzida que estão nas alternativas? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Como a é 12 e o b é menos 5, eu vou desenvolver. Ó. X menos 12 ao quadrado mais menos com menos dá mais. Igual a r ao quadrado, que é 13 ao quadrado. Então, a equação reduzida na circunferência, que tem centro A e B e raio 13, que originou esse arco aqui, é dada por isso aqui. X menos 12 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado é igual a 169. Nós vimos isso na letra A. Eu envio para você um grande abraço virtual nessa questão lindíssima que você tem que rever. Ok? Questão número 7. Gente, a nossa próxima questão ela não mexe com a equação da circunferência, mas você precisa conhecer raio, noções sobre o que é círculo, circunferência. Então, bora comigo. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea, que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório em um novo bairro B. Vá anotando aí. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria.
um segmento de reta que atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas x ou y. Quando ele bota x ou y, ele quer dizer que o centro está no 0, 0, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Então, galera, veja, para ir de P de Paulo até B de bola, eu tenho duas opções. Ou vou pelo segmento reto, PB, ou vou pela semicircunferência de contorno de comprimento, aliás, P de bola não, FB, ou segmento curvo aqui da semicircunferência. Só lembrando que F é a fonte e B é o novo bairro, que você pode ir através de uma reta ou por o comprimento de uma semicircunferência. As unidades estão em quilômetros. Muito bem, Carlos. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto que 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Então, se eu for em linha reta, eu vou demorar 1 hora para fazer 1 metro. Se eu for ao longo do comprimento da semicircunferência, eu vou demorar 0,6 horas para cada metro. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para raiz de 2. Muito bem, cara. O menor tempo possível em horas para a conclusão da construção da galeria para atender às necessidades de água do bairro é. Então, gente, você vai ter que calcular pelo segmento reto e pelo comprimento da semicircunferência. Aquele que gastar o menor tempo em hora, você vai escolher. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular o comprimento da tubulação em cada projeto. O trecho reto é calcular a distância da fonte F até o bairro B, distância entre dois pontos. Está vendo a nossa revisão aí da nossa segunda aula de geometria analítica? Então, como é que eu calculo a distância entre o ponto B de bola e F de faca? Galera, é usar a fórmula da distância entre dois pontos, né? Distância de B a F vai ser coordenada de F, abscissa de F menos abscissa de B ao quadrado, mais ordenada de F menos ordenada de B ao quadrado. É só substituir, ó. XF é menos 1, XB é menos 1. XB é 1, então fica menos 1, menos 1. O YF é 1 e o YB é menos 1, então fica 1 menos menos 1. Então aqui ficou menos 2 ao quadrado e aqui ficou 1 mais 1, 2 ao quadrado. Então menos 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 é 8. Raiz de 8 é a mesma coisa de raiz de 2 ao cubo. Isso aqui eu fatorei o 8, tá? 2 ao cubo eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 2. Tira 2 ao quadrado de dentro, fica 2 raiz de 2. Ora, mas raiz de 2, segundo o enunciado, é 1,4. Então, a distância de B a F vai ser 2 vezes 1,4, dá 2,8 km. Ou seja, tenho 2.800 metros da fonte até o bairro. Isso se eu for pela linha reta. Se eu for pelo trecho curvo, eu só preciso saber, gente, qual é o raio da semicircunferência. E dá para saber? Dá. Observe esse detalhe, gente. O raio é a distância do centro às beiras. Então, o raio é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Como aqui é 1 e aqui é 1, porque de menos 1 até 0 é 1 e de 0 até 1 também é 1, eu vou calcular que r ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, r ao quadrado é 2, r é a raiz de 2. Como a raiz de 2 é 1,4, o raio da semicircunferência é 1,4 km. Mas veja, o comprimento, gente, é a metade do comprimento da circunferência. 2πr dividido por 2, porque isso aqui, para ir de F a B ao longo da semicircunferência, é a metade do comprimento da circunferência. 2πr dividido por 2, cortei 2 com 2, πr. Π é 3 e o raio é 1,4, como a gente já viu. Π é 3, ele mandou considerar. Substituindo agora para achar o comprimento do trecho curvo, 3 vezes 1,4, 4,2 km, isso dá 4.200 metros. Então, cuidado, pelo trecho reto deu 2.800 metros, pelo trecho curvo 4.200 metros. Mas ele quer saber em termos de tempo. O enunciado disse, gente, que cada metro no trecho reto gasta 1 hora. Como foram 2.800 metros, eu vou gastar 2.800 horas se eu for pelo trecho reto. No trecho curvo é 0,6 horas para cada metro. Como são 4.200 metros, 4.200 vezes 0,6, 2.520 horas. Então, apesar do trecho curvo ter uma distância maior, o tempo gasto em cada metro, por ser menor,
pode resultar em um tempo menor. Então, o menor tempo ocorre para o trecho curvo, 2.520 horas, letra B. De onde foi a questão, gente? Do Enem. E aí, gente, você sentiu como as questões foram interessantes? Pois é, na nossa aula 82, gente, nós vamos misturar tudo. Eu vou misturar retas paralelas, perpendiculares, ponto médio, distância de ponto a reta. É uma aula que vai fechar esse primeiro bloco de geometria analítica, que constitui coordenadas cartesianas, reta e circunferência. E aí, as aulas 82 a 84 vai trabalhar com as cônicas, que tem uma menor incidência no Enem. A 82 elipse cai de forma indireta no Enem, e 83 e 84 tem uma incidência muito rara em Enem, mas serve para que você sempre revise, tá bom? Então, grande abraço, até a nossa próxima aula, uma aula de fechamento incrível para esse primeiro bloco de analítica.